tardes, boas noites. Como terminamos a leitura do livro A Caminho da Luz, agora escolheremos temas que exploraremos em algumas reuniões. Não serão tão estanques, um mesmo tema pode se estender por 2 ou 3 reuniões para que a gente, dentro daquela ideia de conceito, né? Grego, conceito, vamos construindo uma ideia mais ampla sobre justamente o tema, né? E hoje começaremos justamente pelo pensamento, né? O pensamento, ele é a forma com que o universo nos conhece, é a forma com que nos relacionamos com o universo. Entendendo que o universo, o mundo, é tudo aquilo que está à nossa volta. Então, o espírito, ele tem a sua fonte, que é a sua mente, e a partir da sua fonte, da sua mente, que é o conjunto de todas as experiências que ele adquiriu, mais aquilo que Deus nos colocou, ele se exterioriza através dos pensamentos. Então, é um assunto muito extenso e nós vamos começar a partir aqui de uma mensagem de Joana de Ângeles. E depois acrescentaremos outras para que vá ampliando o entendimento sobre o pensamento. Eu vou aproveitar para ler primeiro, depois a gente agrega algum conceito, né? Começa Joana de Ângeles. Filósofos do passado e do presente, na sua grande maioria, assim como fisiologistas, anatomopatologistas de ontem e neurocientistas de hoje, informam que o pensamento é somente uma emanação cerebral que se consome com a degradação neuronial. O que significa isso? A ciência, e a própria filosofia, ela admite o pensamento como fruto do cérebro, o cérebro material. E o cérebro é quem pensa, gera os pensamentos, e na medida que o cérebro definha ou até morre, esses pensamentos cessam, eles param. Porque, repita-se, tudo é entendido como tendo origem no cérebro, o cérebro do corpo. Não é bem assim. Continuando. Infelizmente, ainda confundem a máquina em relação ao seu utilizador. A máquina aqui ela se refere ao corpo e o utilizador ela se refere ao espírito. Então vamos repetir a frase. Infelizmente, ainda confundem a máquina, corpo, em relação ao utilizador, o espírito. Como é compreensível, a desorganização dos equipamentos impede a correta produção de que o instrumento é capaz de oferecer, o que, no caso em pauta, implica na ausência do ser espiritual, que é o agente da vida. Então, por que a ciência entende que o pensamento tem origem no cérebro? Porque nas anomalias das pessoas, na anomalia que algumas pessoas manifestam no cérebro, há uma diferente produção de pensamentos, certo? Então, se admite que a deficiência no cérebro gera pensamentos desconexos, logo o cérebro é o causador ele é a fonte desses pensamentos. Só que, se abrir um corpo de qualquer ser vivo, não vai se encontrar o espírito, óbvio, né? Porque o espírito é de outra natureza, ele não é mensurável, ele não tem, se puser na balança não mexe o ponteiro. Então, o espírito não se encontra visualmente no cérebro. Então, com isso, se esquece que o verdadeiro agente da vida é o espírito. Então, vamos lá. Vou ler de novo. Como é compreensível,
a desorganização dos equipamentos impede a correta produção de que o instrumento é capaz de oferecer, o que, no caso em pauta, implica na ausência do ser espiritual, que é o agente da vida. Continuando. Sem qualquer dúvida, o pensamento se exterioriza através dos veículos da mente, que é atributo do espírito. Então, o pensamento ele é resultado, ele é como se fosse, assim como quando pensamos, falamos, a fala representa o que eu estou pensando, o pensamento representa o que o espírito mente, né? O espírito tracinho mente, traz. O que é atributo dele, né? O que é característica dele. Então ele demonstra para o exterior, ele se manifesta através do pensamento, inconscientemente, né? Lembrando que pensamentos existem, aqueles pensamentos conscientes, é aquilo que eu estou pensando e sei que estou pensando, e pensamentos inconscientes, pensamentos que se manifestam porque somos assim e nem precisamos pensar para agir. Exemplo, os nossos gostos, né? Prefiro o verde ao vermelho. Simplesmente eu prefiro. É uma forma de pensamento, tem a sua origem na fonte, nas experiências, porém eu não preciso pensar que eu gosto mais do verde do que do vermelho. As notáveis experiências dedicadas ao estudo da ação do pensamento, além da emissão da onda inteligente, demonstraram a produção de movimentos na matéria bruta ou sensível, como nos casos da psicocinesia ou transportes sem contato humano, tanto quanto nos formidandos fenômenos de telepatia, precognição e retrocognição. O que Joana colocou aqui é que esses pensamentos, eles agem primeiro, né, no nosso corpo, a começar pelo cérebro. Uma parcela dessa exteriorização do pensamento, o cérebro manda para o nosso corpo, então nós falamos, andamos, agimos, mexemos as mãos. Por quê? O cérebro mandou, porque o cérebro foi estimulado pelo pensamento que vem antes dele mesmo, o cérebro, e assim eu me manifesto. Porém, essa manifestação ela não está restrita ao corpo encarnado. Esse pensamento pode agir sobre outras matérias do mundo corpóreo e nos outros estados de matéria. O que são os outros estados de matéria? A matéria do mundo mental. Nós não falamos muito em matéria do mundo espiritual, que fica esquisito. Matéria do mundo mental, que é a matéria que constitui outra parte do universo, que não é visível. É a matéria do mundo espiritual. Inclusive, a matéria que compõe o perispírito dos outros espíritos. Então, o meu pensamento age na matéria que compõe os outros espíritos e eles recebem esse pensamento na forma de telepatia, na forma de respostas para que eu, espírito que emitiu o pensamento, possa passar a conhecer outra coisa. É a linguagem entre os espíritos. Pensamento é a linguagem entre os espíritos. Acontece que quando estamos encarnados, essa linguagem ela não é tão clara, então precisamos da fala, da língua, para falar e do ouvido para ouvir. É uma ponte, é um túnel, né? Vamos falar em túnel, que é mais precário. Então, quando eu penso, para que o outro perceba, esse pensamento vai para o meu cérebro, que provoca a fala, que viaja pelo ar, que chega no ouvido do outro, que atinge o cérebro dele, que converte para o perispírito dele, que atinge a mente do espírito.
quando quando desenvolvermos mais as potencialidades do espírito, já não precisaremos tanto do corpo de encarnado. Então, esta ligação será mais direta que através da telepatia. Como em alguns fenômenos já acontece, nós não somos completamente primitivos. Existem muitos fenômenos de natureza espiritual no sentido da nossa natureza espiritual, das nossas potencialidades, independente de mediunidade. O próprio espírito tem formas de interagir, está aprendendo, está desenvolvendo. E na medida que vamos evoluindo, essas potencialidades vão se tornando cada vez mais manipuláveis. Então, vou ler de novo. As notáveis experiências dedicadas ao estudo da ação do pensamento, além da emissão da onda inteligente, demonstraram a produção de movimentos na matéria bruta, que é essa do nosso mundo, ou sensível, do mundo mental, como nos casos da psicocinesia, movimento dos objetos através da força da mente, ou transportes sem contato humano, tanto quanto nos formidandos fenômenos de telepatia, pré-cognição, conhecer antes, ou retrocognição, conhecer algo do passado. O pensamento é portador de uma carga de energia que o qualifica, simultaneamente como positivo e negativo, interferindo nos relacionamentos humanos, conforme as faixas vibratórias que se expandem. Muito bem, aqui Joana de Ângeles se vale das palavras positivo e negativo em relação a uma classificação de efeitos, né? Se um pensamento ele tem um efeito positivo ou um efeito negativo na condição do resultado. É uma mera palavra, né? Porque por si pensamento é pensamento. Assim como ela coloca como carga de energia, né? Energia que ela está usando num sentido mais amplo. Por quê? Porque num sentido mais estrito, mais fechado, energia é apenas para caracterizar algo de natureza material corpórea. Matéria do mundo tangível mais a matéria do mundo calculável. Matéria calculável é energia. Aqui ela está colocando energia até para um sentido mais amplo do mundo mental, que não é aquele da nossa ciência. Então vamos repetir aqui. O pensamento é portador de uma carga de energia que o qualifica. O tipo do conteúdo do pensamento, simultaneamente como positivo e negativo, interferindo nos relacionamentos humanos conforme as faixas vibratórias que se expandem. Então, o parágrafo aqui é um afunilamento dos efeitos do pensamento. Até então, nós estamos falando de uma forma mais genérica, mais ampla, mais universal. Aqui ela já está direcionando para exemplos. Aqueles que são de natureza doentia, pessimista, rancorosa, tanto quanto prejudicam quem o cultiva, quando produz ressonância perniciosa na pessoa contra a qual é dirigido. Muito bem, então ela está afunilando o texto, né? Primeiro que ela já informou lá atrás que pensamento traz uma carga de energia. Por quê? Porque há uma semelhança entre pensamento e onda. Tanto que se coloca que pensamento é uma onda. Onda que ondas? É a mesma onda do mar, a mesma onda na piscina, a mesma onda do som. São ondas. O que são ondas? Movimentos vibratórios, transporte de energia. Por isso que ela fala em energia, porque a onda tem uma propriedade, por definição, assim, é um atributo que é transporte de energia. O que é onda? É transferência de energia. E essa energia pode ser de uma natureza positiva ou negativa para ela, né? Esses fenômenos ondulatórios, então imaginem sempre a piscina,
Você jogou, a piscina está paradinha lá, jogou uma pedra, cria uma onda. Aí você joga duas, uma de cada lado, são duas ondas, e essas duas ondas, elas, quando se cruzam, elas provocam interferência. Uma interfere na outra, porque são transferências de energia. Essa interferência pode ser uma interferência em que se somam as energias, então uma onda vem para cima, a outra também, então somam-se as duas ondas. Então é uma interferência construtiva. Quando duas ondas vêm para baixo e se encontram, também se acumulam, então é uma interferência construtiva, só que para baixo. Quando uma onda vem para cima e a outra para baixo, quando elas se encontram, é uma interferência destrutiva, total ou parcial. Esses são os fenômenos de interferências de ondas. Em breve nós tentaremos ilustrar isso através de alguma animação nas próprias reuniões. Por ser uma onda, ela tem uma característica que é a frequência. Quantas ondas chegam por segundo? Isso que é frequência, padrão vibratório, período, isso são características da onda. É assim que você... Olha, uma onda... Como é que é essa onda? Ela tem uma frequência tal. Então eu já sei que tipo de onda é. Cada onda tem uma frequência. Quando duas ou mais ondas estão com a mesma frequência, em concordância de fase, ocorre um fenômeno chamado ressonância. O exemplo que a gente usa, que todos conseguem captar legal, é um pai empurrando o filho no balanço. O balanço, ele não consegue mandar o filho de cara com um empurrão só lá para cima, não consegue. Né? Então o que ele faz? O menino começa a balançar com uma frequência e o pai vai empurrando com a mesma frequência. Cada vez que ele chega, ele dá um empurrão. Cada vez que ele chega, ele dá um empurrão. Então, o menino com aquela onda tem uma energia, o pai tem um pouco de energia que ele vai passando para o movimento do balanço. Então, quando esses dois corpos tem a mesma frequência, a balança e o empurrão, vai acumulando energia. E o balanço vai subindo. Esse fenômeno chama ressonância. Por isso que nós falamos, de forma geral, que quando dois ou mais corpos têm a mesma frequência, ocorre a ressonância. Quando duas pessoas pensam do mesmo jeito. Duas ou mais. Então vamos lá. Vamos retomando aqui. Aqueles que são de natureza doentia, pessimista, rancorosa, tanto quanto prejudicam quem o cultiva, dono do empurrão, quanto produz ressonância perniciosa na pessoa contra a qual é dirigido, menino no balanço. Muitas experiências de laboratório têm comprovado o seu efeito avassalador sobre plantas, animais, crianças e pessoas outras fragilizadas física e emocionalmente. O que ela está falando? Já existem mesmo experiências em que os pensamentos expressos por uma qualidade de música, por preces, por alegria, ele influencia animais, plantas, de uma forma diferente aos pensamentos difíceis, aos pensamentos perturbadores que provocam também essa mesma influência, só que negativamente. Aqui ela está funilando. Ambientes agradáveis é porque ali predominam pensamentos agradáveis. Ambientes sombrios são aqueles em que se cultivam pensamentos complicados. Dá para exemplificar durante o dia inteiro aqui. O inverso é igualmente verdadeiro. Quando, por exemplo, uma euforia, um bem-estar, um vigor assalta o indivíduo que recebe os influxos mentais de afetos, de respeito, de gratidão, assim o mesmo acontecendo com as plantas e os animais,
deixando-os mais vivazes quando amados e enriquecidos pelas incessantes ondas de simpatia e de ternura daqueles que os hospedam e cuidam. Nossa, ela foi muito mais genérica. Qual é o paralelo que nós podemos fazer? Pegue isso que ela acabou de falar e coloque dentro de casa. Se você na sua casa cultiva pensamentos difíceis, como é que vai ser o ambiente do lar? Se por outro lado você cultiva simpatia, educação, agradecimento, gratidão, como é que vai ser o ambiente? Você que escolhe. Ah, mas o fulano da minha família, o Beltrano, é diferente. Tudo bem. O que você prefere? Ter todos na mesma ressonância negativa ou alguns com positivo e outra negativa, até que todos assumam uma posição positiva? É uma questão do que a gente acabou de falar. Interferência destrutiva, destrutiva total, parcial ou construtiva? Muitos distúrbios de comportamento psicológico procedem da aceitação da sintonia do paciente com pensamentos odientos, invejosos, perseguidores, carregados do morfo do ódio, da inveja e do despeito. Agasalhando essas descargas que lhes são direcionadas pelos infelizes, as pessoas terminam por sentir-lhes os efeitos danosos no seu conjunto vibratório, danificando-o. Se por acaso a vítima dá-se conta e reage, pior se torna o dano, porque passa a retroalimentar-se dos tóxicos e vapores viciosos conduzidos pela corrente mental. Aqui ela está dando a receita de como nos comportarmos em relação aos antagonismos da vida. E olha só que vem o remédio. O antídoto para esse mal é o envolver-se nas ondas sublimes da oração, precatando-se dessa interferência nefasta que percorrem os espaços direcionados ou não a determinados alvos. É o que nós falamos, com outras palavras, de alterar o próprio padrão vibratório. E aí, se aqueles pensamentos rancorosos, caluniosos vêm para você, ou estão simplesmente no ar, você está numa outra condição. Aquilo não te atinge, como o mundo fala. Quando sabemos que são direcionados a nós, a coisa mais difícil, sabemos que somos alvos de fulano, conhecemos a autoria, o que o Evangelho recomenda? Oremos pelos nossos inimigos. Oremos por eles, porque ao orar eu já estou fazendo uma profilaxia espiritual própria, estou orando, estou no outro padrão vibratório, e estou agindo de forma contrária às emanações daquele meu inimigo. E, portanto, quem sabe ele se afeta por esses meus pensamentos bons e transforma, acabando aquela fonte de antagonismo. Nosso tempo estourou, só vou fazer mais uma frase, semana que vem a gente continua. Jamais evitar-se responder na mesma faixa de resistência, pois que seria mais forte o intercâmbio destruidor. No sentido oposto, o pensamento edificante é rico de energias benéficas que sustentam os campos vibratórios de quem os capta, mas essencialmente daquele que os emite por organizar-se nas augustas fontes do amor universal. Você passa, ao emitir, através da prece bons pensamentos, você passa a ser parte da solução, você passa a entrar em ressonância com Deus. Semana que vem nós continuamos. Que a paz de Jesus se faça presente em cada coração. Vamos dar continuidade ao estudo e reflexão sobre as questões da mediunidade. Estávamos vendo até o último encontro o capítulo 14 do Livro dos Médiuns por Allan Kardec,
cujo título é Os Médiuns, e havíamos lido sobre os médiuns videntes. Vimos que os médiuns videntes não veem com os olhos físicos, mas com a alma. Daí enxergarem tanto de olhos fechados como com os olhos abertos, donde podemos concluir, conforme afirma Allan Kardec, que um cego pode ser médium vidente. E Kardec, referindo-se a essa faculdade, no item 171 que lemos, afirma que convém esperar que essa faculdade desabroche naturalmente, sem provocação. Hoje já sabemos e entendemos que o afloramento de qualquer mediunidade deve aguardar o momento propício, conforme programado, designado a cada um de nós reencarnados. Próximo item deste capítulo que estávamos vendo é o item 6, médiuns sonambúlicos. Apontamento 172. Kardec nos diz: o sonambulismo pode ser considerado como uma variedade da faculdade mediúnica, ou melhor, trata-se de duas ordens de fenômenos que se encontram frequentemente reunidos. O sonâmbulo age por influência do seu próprio espírito. É a sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe além dos limites dos sentidos. O que ele diz procede dele mesmo. Em geral, suas ideias são mais justas do que no estado normal. Seus conhecimentos são mais amplos, porque sua alma está livre. Numa palavra, ele vive por antecipação a vida dos espíritos. O médium, pelo contrário, serve de instrumento a outra inteligência. É passivo e o que diz não é dele. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento e o médium exprime o pensamento de outro. Mas o espírito que se comunica através de um médium comum pode também fazê-lo por um sonâmbulo. Frequentemente, mesmo o estado de emancipação da alma, no estado sonambúlico, torna fácil essa comunicação. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem, com a mesma precisão dos médiuns videntes. Podem conversar com eles e transmitir-nos o seu pensamento. Assim, o que eles dizem além do círculo de seus conhecimentos pessoais lhe é quase sempre sugerido por outros espíritos. Eis a seguir um exemplo notável da ação simultânea do espírito do sonâmbulo e do outro espírito, que se revelam de maneira inequívoca. 173. Um dos nossos amigos usava como sonâmbulo um rapazinho de 14 para 15 anos, de inteligência bastante curta e de instrução extremamente limitada. Em estado sonambúlico, porém, dava provas de extraordinária lucidez e grande perspicácia. Isso principalmente no tratamento de doenças, tendo feito numerosas curas consideradas impossíveis. Certo dia, atendendo a um doente, descreveu a sua moléstia com absoluta exatidão. Isso não basta, lhe disseram, agora é necessário indicar o remédio. Não posso, respondeu ele, meu anjo doutor não está aqui. A quem chama você de anjo doutor? Aquele que dita os remédios. Então, não é você mesmo que vê os remédios? Oh, não, pois não estou dizendo que é o meu anjo doutor quem os indica? Assim, nesse sonâmbulo, quem via a doença era o seu próprio espírito, que para isso não precisava de assistência. Mas a indicação dos remédios era feita por outro espírito. Se esse não estivesse presente, ele nada podia dizer. Sozinho, ele era apenas sonâmbulo, assistido
pelo que ele chamava de seu anjo doutor, era médium sonâmbulo. 174. A faculdade sonambúlica é uma faculdade que depende do organismo e nada tem a ver com a elevação, o adiantamento e a condição moral do sujeito. Um sonâmbulo pode, pois, ser muito lúcido e incapaz de resolver certas questões se o seu espírito for pouco adiantado. O sonâmbulo que fala por si mesmo pode dizer, portanto, coisas boas e más, certas ou falsas, usar de maior ou menor delicadeza e escrúpulo no seu procedimento, segundo o grau de elevação ou de inferioridade do seu próprio espírito. É nesse caso que a assistência de outro espírito pode suprir as suas deficiências. Mas um sonâmbulo pode ser assistido por um espírito mentiroso, leviano ou até mesmo mau, como acontece com os médiuns. Nisto, sobretudo, é que as qualidades morais têm grande influência por atraírem os espíritos bons. Vejam que interessante esse assunto que Kardec nos traz. Então, o que é o estado sonambúlico, né? Uma faculdade que propicia a emancipação da alma durante o sono de uma forma mais acentuada, né? O espírito sente uma liberdade maior e sente uma noção maior também da sua capacidade espiritual. Há também a mediunidade sonambúlica. Kardec nos relata a história do sonâmbulo, que era um rapaz de 14 para 15 anos. Ele fala que ele não era tão inteligente assim, mas que em estado sonambúlico suas percepções se ampliam e ele dava mostras ali de sabedoria que ele não possuía na vigília. Então, seu próprio espírito atuando ali. Quando ocorre a presença de outro espírito, que é o doutor que receita para aqueles doentes que vão até ali, é que existe o processo da mediunidade sonambúlica, ou seja, o sonâmbulo, que é o espírito, escuta de outro espírito e passa a mensagem, no caso, através de receituário. Então, o rapazinho agora é médium, é intermediário. Ele fala o que outro espírito dita para ele dizer. Então, recordando a fala de Kardec, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento e o médium exprime o pensamento do outro. Muito interessante esse assunto. Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, busque no Livro dos Espíritos por Allan Kardec, livro 2, capítulo 8, Emancipação da Alma, o item 5, Sonambulismo, e as perguntas de 425 até o 438. Dando prosseguimento ao Livro dos Médiuns, capítulo 14, vamos ver o item 7, Médiuns Curadores, o apontamento 175 que Kardec faz, que diz: somente para mencioná-la trataremos aqui desta variedade de médiuns, porque o assunto exigiria demasiado desenvolvimento para o nosso esquema. Estamos, aliás, informados de que um médico nosso amigo se propõe a tratá-la numa obra especial sobre a medicina intuitiva. Diremos apenas que esse gênero de mediunidade consiste principalmente no dom de curar por simples toque, pelo olhar ou mesmo por um gesto sem nenhuma medicação. Certamente dirão que se trata simplesmente de magnetismo. É evidente que o fluido magnético exerce um grande papel no caso, mas, quando se examina o fenômeno com o devido cuidado, facilmente se reconhece a presença de mais alguma coisa. A magnetização comum é uma verdadeira forma de tratamento
com a devida sequência regular e metódica. No caso referido, as coisas se passam de maneira inteiramente diversa. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, se souberem cuidar do assunto convenientemente. Mas, entre os médiuns curadores, a faculdade é espontânea e às vezes a possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. A intervenção de uma potência oculta que caracteriza a mediunidade torna-se evidente em certas circunstâncias, e o é, sobretudo, quando consideramos que a maioria das pessoas qualificáveis como médiuns curadores recorrem à prece, que é uma verdadeira evocação. 176. Eis as respostas que obtivemos dos espíritos a perguntas feitas a respeito. Primeiro, podemos considerar as pessoas dotadas do poder magnético como formando uma variedade mediúnica? Não podes ter dúvida alguma. Segundo, entretanto, o médium é um intermediário entre os espíritos e os homens, mas o magnetizador, tirando sua força de si mesmo, não parece servir de intermediário a nenhuma potência estranha. É uma suposição errônea. A força magnética pertence ao homem, mas é aumentada pela ajuda dos espíritos a que ele apela. Se magnetizas para curar, por exemplo, e evocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige os teus fluidos e lhes dá as qualidades necessárias. Terceiro, há, porém, excelentes magnetizadores que não acreditam nos espíritos. Pensas então que os espíritos só agem sobre os que creem neles? Os que magnetizam para o bem são auxiliados pelos espíritos bons. Todo homem que aspira ao bem os chama sem o perceber, da mesma maneira que, pelo desejo do mal e pelas más intenções, chamará os maus. Quarto, o magnetizador que acreditasse na intervenção dos espíritos agiria com maior eficiência? Faria coisas que seriam consideradas milagres. Quinto, algumas pessoas têm realmente o dom de curar por simples toque, sem o emprego dos passes magnéticos? Seguramente. Não tens tantos exemplos? Sexto, nesses casos trata-se de ação magnética ou somente de influência dos espíritos? Uma e outra. Essas pessoas são verdadeiros médiuns, pois agem sob a influência dos espíritos, mas isso não quer dizer que sejam médiuns escreventes, como entendes. Sétimo, esse poder é transmissível? O poder não, mas sim o conhecimento do que se necessita para exercê-lo quando se o possui. Há pessoas que nem suspeitariam ter esse poder se não pensarem que ele lhe foi transmitido. Oitavo, pode-se obter curas apenas pela prece? Sim, às vezes Deus o permite, mas talvez o bem do doente esteja em continuar sofrendo, e então se pensa que a prece não foi ouvida. Nono, existem fórmulas de preces mais eficazes do que outras para esse caso? Só a superstição pode atribuir virtudes a certas palavras, e somente os espíritos ignorantes ou mentirosos podem entreter essas ideias prescrevendo fórmulas. Entretanto, pode acontecer que para pessoas pouco esclarecidas e incapazes de entender as coisas puramente espirituais,
o emprego de uma fórmula contribua para lhes infundir confiança. Nesse caso, a eficácia não é da fórmula, mas da fé que foi aumentada pela crença no uso da fórmula. Vejam quanto esclarecimento sobre médiuns curadores. Então, Kardec está se referindo ao dom de curar aqui por simples toque, pelo olhar ou mesmo por um gesto, sem nenhuma medicação. Então, há o fluido magnético da pessoa encarnada, mas geralmente a força oculta que ele descreve aqui. Veja que lindo isso! Nós sabemos, quantos de nós sabemos e já ouvimos falar de pessoas que, mesmo sem conhecimento da doutrina ou das questões de mediunidade, curavam, são benzedores, benzedeiras, e tendo a boa vontade, eram também ali assessorados pela espiritualidade superior. Kardec esmiuça aqui, através das perguntas e respostas, sobre a questão do magnetismo. E nós sabemos que há o magnetismo animal, que é essa energia emitida pela ação da vontade, no caso do magnetizador, sobre alguém. Esse magnetismo animal procede do próprio organismo e também varia e vai depender, da condição física, da condição moral desse portador. Por isso que Kardec cita, quando associado a espíritos, ao fluido espiritual e à prece, faz verdadeiros milagres. E esse potencial magnético é peculiar a cada um. É uma conquista, Imaginemos o nosso maior modelo, Jesus, o magnetismo de Jesus, as virtudes do Cristo. Temos vários exemplos da maravilhosa trajetória do Cristo a exemplificar o uso dessas virtudes, desse poder magnético superior ao qual ele alcançou, que é o nosso maior modelo, não é? E há, como sabemos então, o magnetismo espiritual, denominado fluido magnético também, que é a energia própria do espírito, que pode ser dirigida pela vontade e utilizada em benefício do equilíbrio, seja de seres encarnados ou desencarnados, e a pureza dessa energia é proporcional à moral do espírito também. E há espíritos inferiores que também emitem energias com resultados difíceis, Então vejam que é uma conquista de cada um de nós, seja encarnados ou desencarnados, essa potência que trazemos como filhos de Deus. Podemos vibrar o bem ou não, Então que possamos ir tomando essa consciência cada vez mais lúcidos das nossas potencialidades como filhos de Deus e saibamos vigiar, cuidar dos pensamentos, cuidar das palavras, das ações e verdadeiramente vibrar o bem para que possamos ser assistidos por espíritos superiores que vão nos auxiliar a distribuir esse bem que podemos nos esforçar por aprender através dos exemplos, do estudo do nosso maior modelo e irmão, que é Jesus. Bom, ficamos por aqui hoje. Um grande abraço a todos, cheio de energia, muito carinhosa, e até o próximo encontro.